Bom, a gente está aqui de novo para falar um pouquinho sobre a nossa definição de missão, agora focada também nos nossos processos. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Houve uma época na vida da IBC, eu acho que lá pelo início da década de 90, que alguns homens de Deus nos desafiaram a pensar estrategicamente, né? Fazer planejamento estratégico. E a ideia, embora parecesse estranha para mim na época, eu achei que tinha um pessoal querendo me dominar. Tinha medo. Disse que, rapaz, esse pessoal querendo fazer planejamento estratégico, acho que eles estão a fim de tomar conta da igreja e me expulsar daqui, ou então dominar a minha agenda, né? Tudo tinha que estar escrito, não sei o quê. Aí alguém até disse, olha, pastor, tem muita coisa que você pensa, que Deus coloca no seu coração, e que precisa ser colocado no papel, porque o pastor não vai ficar aqui para sempre, tem que também repassar essas coisas aí para os demais, né? Eu disse, rapaz, estão preparando meu funeral, né? E eu, até que, pela graça de Deus, né, eu entendi exatamente o que estavam tentando dizer. Era preciso que, além da voz do púlpito, da trombetinha que é tocada, né, pelo pastor, e que as ovelhas, os irmãos reconhecem, porque a gente tem essa prerrogativa de a cada domingo estar falando da palavra de Deus e apontando o caminho e etc. Era preciso que nós tivéssemos uma declaração de quem nós somos e o que nos propomos a fazer como igreja, que fosse para além daquele momento, que pudesse estar na mente, no coração de todo mundo, pudesse ser repetido, as pessoas pudessem conhecer e internalizar aquilo para elas mesmas, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Então, foi muito bom e a gente aprendeu realmente a pensar estrategicamente. Foi muito engraçado na época, porque muitos líderes que se engajaram nisso acabaram não conseguindo traduzir tão bem quanto a simplicidade de uma mulher amada de Deus, que estava no meio da gente, foi a Síria, que nos ajudou no estabelecimento desse planejamento estratégico. E para nós foi muito bom, nós definimos a nossa visão, né? Então era aquela ideia assim, visão é o que você quer ser quando crescer. Então a Síria me ajudou nesse negócio aí, que os experts no assunto complicavam demais. E a missão é o que é que você vai fazer sempre, né? Então, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. Então, sua missão eu vou apagar incêndio. Então, é o que eu vou estar fazendo daqui até eu me tornar um bombeiro de verdade. Ou então, vou estudar, né? Então, eu aprendi essa diferenciação entre a declaração de visão e a declaração de missão. Obviamente que isso também ocorria no mundo empresarial, a maioria das empresas estavam trabalhando para definir isso, né? E nada estranho, nada errado em tudo que nós fizemos. Porém, chegou um ponto, como nós tínhamos muitos ministérios na igreja, nós acabamos tendo, para cada ministério, uma declaração diferente, né? Uma visão diferente. Cada um tinha seu nicho, né? Definindo suas estratégias e etc. E o tempo foi passando e a gente percebeu de novo que a igreja em grupos pequenos, ou o trabalho de grupos pequenos na IBC, era só mais um ministério incorporado a N outros ministérios que nós tínhamos. E com essa transição e essa ênfase na igreja de casa em casa, nós tivemos que rever muitas coisas e nos últimos tempos nós temos tentado simplificar uma série de processos e no meio dessa simplificação vem a simplificação daquilo que nós somos, da essência do que nós fazemos. Nós temos muita preocupação hoje em perceber na vida de cada membro lá na ponta se ele, de fato, está entendendo quem nós somos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, o ensino, nós estamos trabalhando para testar o ensino a partir lá da ponta, começando lá pelo discípulo mais distante, lá no arraial, do que tentar fazer uma centralização
de ensino num local onde quem chegar, chegou e etc. Então é interessante como isso muda muito a dinâmica da estrutura da igreja. Então, pensando nisso, nós não fizemos nada de novo, apenas olhamos para a palavra de Deus e percebemos como o Senhor Jesus Cristo definiu muito bem a nossa missão, que também deve, num certo sentido, balizar os nossos processos, os nossos procedimentos. Aí a gente resolveu pegar tudo aquilo que a gente tinha, aquela papelada toda, um monte de ministério, um monte de definições, e resolvemos simplificar o que a gente chama também de revolução da simplicidade na nossa declaração. E tudo baseado no texto de Mateus, no capítulo 22, quando o Senhor Jesus Cristo, entrando em Jerusalém, teve ali um encontro com um doutor da lei, um perito da lei. E o perito da lei, então, ele se aproxima de Jesus e ele está interessado em fazê-lo tropeçar. Eu tenho a impressão que esse pessoal que conhece muito a Bíblia só chega perto do outro para fazer o outro tropeçar. Que eles querem ou lhe derrubar ou então mostrar que sabe. Não sei por que você me perguntou se você sabe toda a resposta, né? Mas tem um negócio com essa coisa, né? Então, Jesus também estava nessa situação aí. Porque estava confuso para os fariseus, saduceus, gente boa, né? Intérpretes da lei, pessoas que estavam guiando o povo no Velho Testamento. Estava confuso esse homem vestido normal, andando no meio da rua, e entrando e saindo, e gente ouvindo ele falar, e ele fazendo coisas tremendas, e o povo atrás, e ele dizendo coisas grandiosas, sem que isso estivesse atrelado ao poder constituído na época. Então, eles se aproximaram de Jesus para o testar mesmo. É o que o texto diz. Colocá-lo à prova. Aí a pergunta é, então, Senhor, qual é o maior dos mandamentos, né? Ele estava interessado em saber, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pense na pegadinha. Imagina um jurista perguntando a um cidadão comum, qual o artigo mais importante da Constituição Federal? Seria possível resumir a Constituição em apenas um artigo? Todos são importantes. Pensa na nossa Constituição de 88, 250 artigos. E muito mais. Aliás, são 410 itens importantes da nossa Constituição. Mesma coisa a lei judaica. Como é que você resume 613 artigos da lei judaica do Torá? Uma pegadinha daquelas. E Jesus então responde com uma sabedoria que transcende, né, todo pensamento humano. O Jesus de Nazaré, ele consegue com sabedoria revelar a resposta numa simples colocação para o doutor da lei. Ele vai além dos mandamentos, ele resume toda a lei e os profetas num só ou dois mandamentos que revelam o único e legítimo motivo de toda a obediência, que é amor. Amor. Ame. Só isso. E ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é ame o próximo, como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava tentando dizer é que não importa o mandamento ou a regra, cumprida ou não cumprida. Eu gosto de pensar que pessoas vão para o inferno porque obedecem. É como o filho próximo, muito obediente, mas cheio de autojustiça. Num certo sentido, o nosso cristianismo, a nossa religiosidade protestante também foi construída em cima disso. Pessoas que se acham completamente isentas de culpa porque elas obedecem os mandamentos. É muito fácil obedecer os mandamentos da religiosidade. Eu vou para o culto, eu não perco um culto, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então ele se acha o cara. O filho próximo que ficou em casa alegou ao pai que era obediente em tudo.
Não era justo que aquele desgraçado pecador voltasse para casa arrependido e recebesse do pai festa, enquanto o cara que estava ali do lado, sendo obediente o tempo inteiro, não recebeu nada. Ou seja, ele fez tudo aquilo e alegou, botou o dedo na cara do pai e disse: eu mereço recompensa pelo que eu faço. Justiça própria, trapo de imundícia, desobediência que leva o indivíduo para o inferno. Quando Jesus resume a lei, ele dá uma outra dica, de que mais importante do que obedecer é a motivação pela qual você obedece. Qual a motivação? Você obedece a Deus por temor, por medo, porque não tem alternativa, porque senão você perde o emprego? Ou será que você faz por amor? Por isso Jesus consegue resumir toda a lei nesses 2 mandamentos que resumem-se numa só palavra: amar, amar. Se não for por amor, não vale nada, não vale nada. Mandamentos, ordens e leis existem para serem obedecidas. Então por que parece tão difícil obedecer? Por que parece ser tão difícil fazer igreja, viver igreja? Por quê? Porque focamos na regra, no ritual, na rotina, e aí é fardo pesado. Somos motivados pelo medo, pela conveniência, pela busca da aprovação das pessoas, mas muito pouco por amor. Eu me lembro daquela frase de Paulo em 2 Coríntios 5,14. É o amor de Cristo que me constrange. Só o amor genuíno por Jesus é capaz de frear o pecado na minha vida. Só o amor genuíno de Jesus é capaz de fazer eu deletar aquela porqueira que aparece na tela do meu computador. Só o amor de Jesus genuíno é capaz de me fazer fiel à minha esposa. Ela não tem forças para me segurar. Ninguém tem forças para me segurar, a não ser uma resposta genuína em amor ao meu Senhor Jesus. Nem o medo é capaz. Porque, aliás, você crê que há um só Deus, né? Diz Tiago. Até os demônios creem e tremem, estremecem pelo temor. É muito ruim quando um filho lhe obedece por medo. É tão gostoso quando um filho lhe obedece por amor. Ele faz além, ele vai adiante. Então, gente, esse resumo da lei do Velho Testamento é tão precioso que nós resolvemos tornar isso a nossa declaração de visão, de missão, de tudo que vocês imaginarem, para podermos de fato mostrar a cada crente em Cristo Jesus qual é o cerne da vida cristã, de forma simples. E daí, em cima disso, você consegue construir várias outras coisas e até ensinar as regras da vida cristã. Mas acima de tudo está o princípio do amor. Ao responder o perito, Jesus não só revela qual o maior mandamento, como também toca no mais sublime, na mais sublime das motivações, o amor. Jesus simplifica e resume tudo o que devemos ser e fazer. Mostra a motivação e o papel de cada discípulo, a marca e a atividade de cada grupo pequeno, a razão maior de nos reunirmos, até como grande ajuntamento. Se não for por amor, sai daqui, meu irmão, vai embora. Fica aqui não. Não vem não. Não venha não. Para você deixar o jogo do seu time no domingo às 16h, tem que ser por amor a Jesus. Porque não tem nada que lhe atraia. Para você de fato parar de fazer o que você está fazendo, para se dedicar a ter um tempo com Jesus, só se for por amor, senão não adianta. A leitura bíblica anual, feita de forma mecânica, até pode começar assim, mecanicamente, mas se não se transformar num ato de amor, não vai resolver, não vai levar, não vai muito longe. Você lê e não funciona, né? O amor faz você chorar. O amor faz você sentir emoção, né? O amor faz você sentir presença, né? Aquela coisa de namorado, de apaixonado, né? Apaixonado por Jesus. Então, quando é que viver igreja torna-se um fardo? Quando nós estamos focados em regras, mandamentos, reuniões, atividades que vão saturando nossa agenda eclesiástica, acaba assim, nos prendendo num emaranhado de complexidade nessa correria ministerial. Ocupados como Marta, até sermos conduzidos por Jesus à revolução da simplicidade. Amar, amar e amar. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus aos que
não conhece o Senhor. Então, nós decidimos focar nisso, vocês vão ouvir bastante, né? E nós temos focado nisso. É impressionante porque esse livro que eu mencionei, falando da simplicidade, é todo um tratado sobre isso. O pastor Roberto estava compartilhando comigo lá de Goiânia, que ele está trabalhando exatamente isso, né? A simplicidade da relação vertical e da relação horizontal. Jesus diz, ame ao Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento. Nós fizemos uma breve série sobre isso, agora na igreja, em 3 domingos. É impressionante porque quando Jesus diz amar de todo o coração, alma e entendimento, ele está se baseando no Shema, em Deuteronômio capítulo 6. Era para ser assim todo o tempo, só que o judeu se perdeu e transformou a motivação do amor num cumprimento de regras, e virou no que virou. E ficou tão estranha a religião judaica que quando Jesus veio, eles não reconheceram o mestre. Às vezes eu tenho medo que se Jesus decidisse encarnar de novo, ele ia passar lá por dentro da nossa igreja e ninguém ia reconhecer ele. Dizer, quem é esse doidinho? Quem é esse maluco? Quem é esse cara? O que ele está falando aí? O que ele está querendo? Porque ele não está dentro, né, das nossas estruturas. Os judeus fizeram isso com a lei, esqueceram da motivação maior que estava lá. E quando ele diz lá de toda a tua alma, entendimento, né, forças, o Velho Testamento fala nisso, significa que você deve ter uma devoção por Jesus que toma todo o teu ser, certo? Cuida de tudo. É uma devoção e um amor que reflete em tudo que você faz. O segundo mandamento é ama o próximo. E nós achamos lá o novo mandamento em João capítulo 13, que diz, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Essa é a nossa missão. Ama a Deus, em primeiro lugar, depois ame os irmãos. Em terceiro lugar, é o amor que Deus tem para com as pessoas perdidas. Que, aliás, deixou de ser prioridade na nossa agenda. Nossa igreja é toda construída em cima da preservação dos santos. O cara se converte, aceita Jesus, ganha um passe para o céu, e a gente, ao invés de despachar o cara logo para a eternidade, a gente fica aqui cuidando dele, arrumando programa para ele, coisa infantil para cuidar das crianças dele. Tem que ter tudo para ele, e nós vamos nos esquecendo das almas perdidas lá fora, ou seja, daqueles que estão morrendo sem Cristo. Perdemos o fervor evangelístico por causa disso, porque a igreja está estruturada para cuidar de gente que já ganhou uma passagem para o céu, e ele fica no portão, não entra e nem deixa o outro entrar. A igreja é toda focada nisso, ela é um hotel, ela não é um hospital. Hospital é hospital, sai da frente, abre o corredor, limpa a mesa, sai da UTI, meu amigo, que está chegando outro. Mas nossos grupos pequenos, nossos grupos de koinonia, nossas igrejas, nossas sociedades, nossas classes, se torna o quê? Um lugar onde nós ficamos amando uns aos outros ali, até que a morte nos separe, até que Jesus volte, cuidando dos mesmos problemas, nos viciamos em problemas. Mas a igreja não é para cuidar dos problemas dos crentes? A igreja é para cuidar dos problemas do crente. Então fica aí cuidando desse cara que não muda nunca. É a mesma coisa, o mesmo disco, a mesma codependência, a mesma doença, que não só mata o indivíduo, mas mata quem cuida dele. Porque ele é um fruto que não dá, é uma semente que não dá fruto. Então aí Jesus, quando ele fala do amor ao Pai em primeiro lugar e o amor uns aos outros, ele também fala do amor àqueles que não conhecem a Deus. Então o resumo da nossa missão é só essa: ame a Deus acima de todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento. Gente, isso tem desdobramentos tremendos para a nossa devoção para com Deus, para atingir todas as áreas da nossa vida, e não vivemos esse cristianismo doente, esquizofrênico, onde o indivíduo não se cuida, mal das pernas. Quantos crentes, pastores têm medo de ir ao médico para fazer um check-up? Por quê? Porque ele não está glorificando a Deus com todas as suas forças, seu corpo, sua vida, sua saúde. Ele está glorificando a Deus só em espírito e cuidando das almas perdidas, porque não encarna nunca. Então, nossa devoção a Deus precisa ser traduzida em nós primeiro e depois para com o rebanho, para ajudar o rebanho a viver de forma saudável, cuidar de si mesmo, cuidar da natureza, cuidar da sua alimentação ou coisa parecida. Depois, o amor uns aos outros, significa de fato amar, aceitar o irmão, cuidar do irmão, sim, pastorear o irmão, sim, mas isso deve desdobrar em vida,
em discipulado, em ganhar pessoas para Jesus. Então, o amor de Deus para com o perdido deve ser o mesmo amor que toca o nosso coração quando nós conhecemos a Deus e amamos os irmãos. Então, por isso nós decidimos fazer aqui uma dinâmica, né? Banco de dados. Ixi. Fluxo. Eita. Prédio. Maturidade. Sim, vamos ficar amadurecendo os irmãos até caírem do pé. Ensino profundo. Acho que a maior praga que tem é esse pessoal que no meio da igreja dizendo: eu quero estudar teologia. Por que você quer estudar teologia? Para ser mais piedoso? Para lá. Programação, tem que ter programação. A programação, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Programação. Tem que inventar programação, não é? Senão o Valdomiro inventa para você. E a televisão é um concorrente, porque é uma desgraça. Ensina tudo errado. Né? Não tem cheiro de pastor, nem cheiro de ovelha, nem cheiro de irmão, não tem cheiro de nada. Só tem milagre, prosperidade, grupos de apoio, sim, muito bom. Maturidade de novo. Maturidade, devocional, tá certo. Tem coisas boas aqui, viu? Não estou jogando fora, não. Redes sociais, muito bem. Prédio, muito bem. Site, tem que ter um site. O nosso está caducando, né? Vídeo. Marketing, temos que fazer um marketing. Aqui. Conferência, tem que ter conferência. Está vendo? Aconselhamento, sim, tem que ter aconselhamento dos irmãos. Façam fila. O pastor está lá à disposição. Aconselhar o irmão, a irmãzinha. Antigamente era perigoso aconselhar a mulher que estava desesperada, né? Porque o marido abandonou. Agora está difícil aconselhar o homem, porque os caras também estão desesperados, que o parceiro abandonou. Parceiro, não é não? Vai fazer uma fila aí, ô Moisés? Distribui isso, deixa o Espírito de Deus atuar através da igreja. Certo? Pregação, é bom. Pegar no microfone, pregar, mas não pode se resumir a isso. Biblioteca, boletim, temos que atingir as metas, mais programação, mais boletim, mais marketing. E o Ministério do Teatro. Vai fazer brincadeira para criança lá no hospital, rapaz, onde ninguém está te vendo. Banco de dados, sim, banco de dados. Alvos, mais site, mais metas, mais declarações, mais treinamento, mais internet. Estatuto, olha ele aqui. Então, temos que preservar o estatuto. Inclusão, internet de novo. Cultos, né? Tem que ter. Lembra aquele de quarta-feira? Não vem ninguém, mas ele tem que ter. Tem que existir, tem que... É possível. Esse pastor está querendo acabar com os cultos. Tem uns irmãos falando isso de mim. Rapaz, eu não acredito, o pastor Armando vai acabar com o culto de quarta-feira. Você ensina o crente a cultuar a Deus em casa, sozinho, ele não acha que não é legal. Ou então com um grupo de irmãos. Já pensou? Quarta-feira, 500 casas cultuando o Senhor. Não é melhor do que ter meia dúzia num culto, que você monta uma estrutura, gasta luz, gasta um bocado de coisa, não é não? E o pessoal do louvor aí, o que é melhor? Ensinar o povo a louvar a Deus sozinho na calçada, no meio da rua, na varanda, ou trazer os caras lá no meio da congregação para você estar dizendo para eles o que eles têm que fazer no louvor? Fique de pé, levanta a mão. Declara aí, irmão, declara. Aí a gente traz o povo para dentro do culto para ficar forçando eles a fazer uma coisa. Quando eles saem de lá, eles dizem, já fiz. E não são capazes de adorar a Deus sozinhos, em canto nenhum. Porque uma igreja onde a reunião é de adoradores que já vêm no clima da adoração, é muito diferente.
Os caras já entram no portão como os judeus entravam, já adorando, já louvando, né? Aqueles cânticos de entrada dos salmos, eram cânticos de entrada porque os caras já vinham no caminho, já vinham, igual, olha, o católico faz melhor do que a gente. Porque na romaria, na procissão, os caras já vêm, Ave Maria, 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 até chegar no templo mesmo, eles já fizeram aquilo um bocado de vez, e fazem na calçada, e fazem andando por aí, e fazem todo canto com aquele texto na mão, e a gente não. O único lugar que se manifesta a real adoração é quando a gente se junta, o relógio bate, o cara sobe, o dirigente canta. Precisamos inverter isso aí, né, irmão? Desafio, retiro. Vai se retirar com a sua família. O cara chega em casa, ele não sabe falar de outra coisa senão de ministério. Não tem outro assunto. Quando os filhos vão embora de casa, eles não sabem o que fazer, ficam olhando para a cara do outro, nós estamos sem assunto. Porque o assunto é ministério. Espera aí, cara, como é? Ontem nós estávamos no corre-corre, eu me preparando, EPL. E a minha mulher estava envolvida no negócio de uma horta comunitária que nós estamos fazendo lá na IBC. Planta. Aí ela chegou em casa, ela me deixou quieto, assim, eu estou concentrado, né? Meio zen ali. E ela correndo para cima e para baixo. Aí quando ela chegou em casa, a gente se encontrou, eu disse, amor, vamos sair, vamos? Só nós dois, vamos? Só nós dois? Só pode ser nós dois, só tem nós dois em casa. Aí nós saímos. Onde nós vamos? Sei lá, vamos subir, descer a escada, olhar a vitrine, vamos fazer qualquer coisa. Aí fomos, os dois. Aí no meio do caminho ela disse assim, amor, tem um lugar lá que estão distribuindo árvores de graça. Eu disse, não, que árvore é essa aí? É aquela para o ministério. Não, apaga, pai, eu quero lá saber de árvore. Né? O cara não consegue desenvolver uma relação de amor, de romantismo, falar de outras coisas. Ele está tão impregnado do fazer coisa para Jesus, que é o único assunto que ele sabe falar. E a lua? Os passarinhos? E o cabelo? E os planos? E as brincadeiras? E o riso? Né? Depois chegamos em casa, tinha um vídeo lá que eu queria mostrar de umas comédias que eu andei fazendo. Não tem nada a ver com o ministério. Vem cá, amor, vem ver as comédias aqui. A gente riu das comédias. Ela disse, como é que você faz um negócio desse? Passar esse carro nesse negócio cheio de lama? Pois é, isso aqui é divertido, vamos rir. Eu queria rir de coisas divertidas. Olha como é que está a nossa mente, a nossa cabeça. Como se Deus não se alegrasse dessas coisas, e como se o único momento para se viver alguma coisa em comunhão é no retiro. O cara bota um na frente do outro. Fala aí teus pecados. Peça perdão. Fizeram? Cria um clima, né? Tem aquele negócio que cria um clima, aquele clima. Cria um clima. Tem que criar um clima para o negócio acontecer. Clima. Como se não bastasse a presença de Deus. Porque a gente tem que construir um negócio artificial para acontecer a bendita presença de Deus. Cara, nós estamos meio... Acho que Abraão tinha uma dificuldade enorme para fazer essas coisas, né? Porque o bicho morou em tendas, andou de canto para canto, era tudo em cima de pedra, de pau. Então, gente, nossa declaração de missão ficou resumida assim, determinando muito dos nossos processos. É bem simples. Amem a Deus. Amem-se uns aos outros. Proclamem Jesus. Eu gosto dessa palavra porque tem a palavra amar aqui, né? Porque na verdade o que Jesus quis dizer é isso, é amar o próximo. Amar o próximo é amar o irmão aqui e amar o outro lá. Sirva o próximo. Então a nossa declaração
de missão tem muito a ver com tudo que nós estamos fazendo. A Charistides vai falar um pouco mais sobre isso. Mas olha que interessante, quando nós nos reunimos em grande ajuntamento, o que é que nós promovemos? Qual é o grande negócio do culto de domingo à noite? É porque no culto do domingo à noite, ou seja, na segunda de manhã, ou seja, quando for, quando nós nos reunimos como grande ajuntamento, qual é o nosso grande alvo? É fazer o que Moisés fez. A Bíblia diz que Moisés saiu para fora do arraial e levou o povo para a presença de Deus. Só isso. A nossa função é essa. Quando eu digo isso do grupo de louvor, do pastor que prega, eu não estou dizendo que isso não possa existir. Percebe? Mas não pode ser a única fonte, o único momento. Vocês entendem isso? Mas quando nós nos reunimos aqui, qual foi o meu intuito de subir aqui hoje de manhã? Eu quero colocar vocês de frente com o Deus da palavra e com as coisas que Ele disse lá, certo? Então nosso encontro como grande congregação é isso, amar a Deus, é amar a Deus. Nós queremos levar as pessoas à presença de Deus, amar a Deus, amar a Deus. Como eu sempre às vezes instruo um dirigente de louvor, eu digo, meu irmão, quando você for lá na frente, não fica fazendo mungango. Sabe o dirigente de louvor que chega na frente e diz assim, gente, vamos ficar em pé? Você veio aqui para fazer eu ficar em pé? É porque ele está nervoso, ele não sabe o que fazer, ele quer botar você em pé. Agora pode sentar. E começa a dizer, o que é que nós estamos fazendo ali? Eu digo para o dirigente de louvor, cara, quando você entrar, fique na presença de Deus. Fale com Ele. E o povo vai perceber que você está falando com ele. Não fale comigo não, se eu estiver sentado aí, não fale comigo não, cara. Eu vou me levantar a hora que eu quiser levantar, eu vou me sentar a hora que eu quiser me sentar, eu vou levantar a mão a hora que eu quiser levantar a mão, eu vou pular a hora que eu quiser pular. Não fale comigo, fale com Deus. E a segunda coisa é, faça o que você quer que eu faça. Você quer que eu pule? Pule. Estão entendendo o que é o negócio? Então, a grande congregação, o grande momento, é um momento em que você leva o povo para a presença de Deus. Eu costumo dizer isso para mim mesmo. Eu não prego para vocês, eu não prego para a igreja, eu prego para o meu Deus. É para Ele que eu vou oferecer aquilo que eu preparei no domingo com carinho, é para Ele. Eu não quero saber se você vai gostar, se você não vai gostar, se você achou bom, não achou bom, se vai criticar, não vai criticar. Aceito todas as críticas, ouço tudo que você queira dizer, mas não vai mudar muito, porque eu fiz para Ele. E uma hora ele vai dizer, não presta. Outra hora ele vai dizer, servo bom e fiel, foi muito bom. Então o elogio não altera muito o meu estado. Que sermão maravilhoso. Entendi nada. O sermão lindo. Sermão lindo é horrível. Alguém dizer que o sermão foi lindo. Eu não fiz nenhuma poesia para ninguém. Eu abri a palavra de Deus, fui proclamar a verdade de Deus. Se é consolo, se é conforto, mas eu fiz porque Ele mandou fazer. E Ele disse, fala e não te cales. Voz no deserto, prega no deserto para calango. Se tiver gente, amém. Se não tiver, eu não entendo porque é que aquele povo adentra aquela tenda para ouvir um pastor falando que cristianismo é duro, é difícil e que você pode perder tudo ao invés de ganhar tudo. Leva carão. Só o Espírito de Deus. Porque há momentos de consolo, de conforto, há momentos, de consolo na vida da gente. Entende? Então a nossa missão como igreja, como ajuntamento, é sempre promover o quê? A presença de Deus, levar o povo à presença de Deus para aprender e exercitar o amor a Deus. Amém? No grupo pequeno, o que é que eu faço? Eu vou amar os meus irmãos. Amar uns aos outros significa o quê? Praticar os mandamentos recíprocos, é viver a reciprocidade, é ali que o cristianismo acontece. Pastoreio mútuo, ensino mútuo, exortação mútua, tudo que você pensa que é monopólio do pastor, passa a ser um monopólio de todo mundo. Aliás, não é monopólio de ninguém, é monopólio do Espírito. É o que Paulo diz lá, Colossenses 3. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor. Amar uns aos outros intensamente. O mundo vai saber que nós somos discípulos do Senhor quando nós nos amarmos uns aos outros, quando recebemos os irmãos, quando juntarmos os simples, os complicados, os gordos, os magros, os fracos, os fortes. E assim é que é a igreja de Jesus. Assim é a igreja de Jesus. E finalmente proclamar Jesus, que é uma obrigação de cada um individualmente. Então nós estamos aqui
no grande ajuntamento, no pequeno ajuntamento e individualmente proclamando Jesus aos 4 ventos. Sempre que eu pergunto à congregação, quantos se converteram através de uma cruzada? Outro. Quantos se converteram através da televisão? Outro. Quantos se converteram através de um amigo? De uma pessoa que conduziu? A maioria. A maioria. Porque a proclamação, ela parte daí. Mas ela é motivada por um amor profundo por Deus, amor profundo pela igreja de Deus, proclamando Jesus. Essa é a razão da nossa existência. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Proclamar Jesus é muito importante. Igreja, nossas atividades estão muito focadas na preservação daquilo que já foi resgatado, enquanto nós estamos deixando de lado aquilo que Deus de verdade tem como prioridade, os itens perdidos. Então, aí, vocês vão ver, tem uma camiseta aí até, né? Cadê a camiseta? Aí, tem uma camiseta, a gente bota a camiseta, bota bottom, aí todo mundo aí faz as coisinhas aí para fazer o povo lembrar, né? Coisa de geladeira, é adesivo, o que for, mas isso tem sido a nossa simplificação daquilo que nós somos e daquilo que nós vamos fazer nos últimos tempos aqui na IBC. Isso vai balizar muito do que nós estamos fazendo. E as nossas estruturas vão sendo enxugadas à medida que esses propósitos são cumpridos em tudo que nós fazemos.